O tema de hoje é assim, olha, importantíssimo. Por quê? Porque grande parte da humanidade, na minha humilde opinião, não percebe isso que acontece. Às vezes trabalha para que isso que vamos falar hoje aqui se perpetue, perdure no tempo, sabe? Vá funcionando, vá caminhando na nossa matrix, no nosso sistema. E muitas vezes nós cooperamos indiretamente com isso, e principalmente nós homens, tá? Isso aqui é um puxão de orelha que eu dou em mim, dou na raça, no gênero masculino, e vocês verão por quê. Por isso que seria muito bom hoje ter mais presença masculina aqui. O Vendrúsculo talvez chegue a qualquer momento. Ó, chegou a Ana Paula, querida Ana Paula. Bem-vinda, minha querida Ana Paula. Carrapata Verde, muito bem-vinda. Estamos começando agorinha. Desculpa, estará para entrar também a Manuela e teve algumas dificuldades, tive que lhe passar o link para o e-mail, está bem? Ah, tranquilo. Tá. Nós vamos, então, tratar de uma conexão importantíssima e pouco tratada. Eu nem falo no movimento espírita, que é pouco mesmo, quase nada, e por aí afora. Por aí afora também é muito pouco tratado. Chegando aqui a Mané, seja bem-vinda. Boa noite. Tapete vermelho para chegares. Muito bem-vinda. Então, gente, vamos lá. Nós vamos fazer um cruzamento. Esse estudo aqui é um estudo profundo que coloca o dedo na ferida, principalmente de nós homens, e vocês verão por quê, e do ser humano como um todo, que explora de uma maneira muito parecida a natureza, os nossos irmãos animais e as mulheres. E vocês verão como isso conecta-se e como a gente precisa falar sobre isso urgentemente em todos os ambientes. E aqui, então, vamos humildemente, apesar de aqui estar falando um homem, não é? Mas, assim, eu preciso aprender para poder divulgar essas ideias. Mas é muito importante a presença de vocês todas, seria muito importante a presença de mais amigos para que nós espalhássemos isso. Mas, enfim, vamos lá. Nós começamos, então, com a obra da Joana, não é? Encontro com a Paz e a Saúde, onde ela começa dizendo que nós estamos falando sobre comportamentos conflitivos, tá? Da parte da Joana, comportamentos conflitivos, e da parte da ecologia profunda, vamos falar de ecologia e de feminismo, ou que também se convenciona chamar de ecofeminismo. E digam-me, por favor, manifestem-se dizendo se isso não faz sentido. Vamos lá. Joana fala que um dos fatores que se encarregam de produzir conflitos nos relacionamentos em geral, tá? E particularmente na área afetiva, né? Quem aqui não? Ai. Particularmente na área afetiva, é a imaturidade psicológica do indivíduo. Por isso essa imagem aí de um adulto chupando bico, uma chupeta. Uma imaturidade psicológica do indivíduo, da criatura. Do lado da ecologia profunda, nós vamos olhar um artigo, aqui no nosso super livro, já está gasto de tanto que se manuseia, um artigo da Carolyn Merchant, que ela é uma ecofeminista, um artigo chamado Feminismo e Ecologia, que nós vamos então fazer as pontes, vamos fazer os cruzamentos a partir do conteúdo dela que está na obra. Ela fala que a ecologia atribui igual importância a todos os componentes, sejam eles orgânicos ou inorgânicos, de um ecossistema, da natureza. Ar, água, solos saudáveis são tão essenciais, diz ela, quanto toda a diversidade de plantas, animais, bactérias e fungos. O feminismo afirma a igualdade entre homens e mulheres. A desigualdade deriva da cultura, onde nós estamos inseridos, e não da natureza. Não é da natureza, é a nossa cultura humana. E a Carolyn Merchant fala, então, que não perceber isso é sinal de imaturidade. Ou seja,
Joana está falando de maturidade de um lado e a ecofeminista está falando de maturidade de um outro, e essas imaturidades mencionadas aqui conversam umas com as outras. Conversa com os relacionamentos aqui entre os humanos e conversa também com o relacionamento nosso com a natureza. E essa maturidade, minhas amigas, nos remete, então, a um sentido de parceria. Parceria. Vamos adiante, vamos juntos construir essa ideia e vejam se faz sentido. A Joana nos fala que parceria de qualquer natureza é uma conduta na qual os seus membros comprometem-se a cooperar reciprocamente em favor do interesse comum, respeitando a área de liberdade de cada um, respeitando o jeitinho de cada um, tentando administrar as crises, não é? Que sempre aparecem. Isso é a tal da parceria. Do lado, e vejam que a Joana está falando cooperação recíproca, tá? Do lado da ecologia profunda, a nossa ecofeminista fala que a natureza é ativa, é dinâmica, e isso tem implicações para a sociedade humana. E sociedade aqui a gente pode falar todo mundo, tá? Não só humana, a sociedade geral. Humanos, não humanos, natureza, todo mundo. A troca aberta de informações, a discussão democrática de alternativas e a participação igualitária de ecologistas, tecnólogos, trabalhadores, mulheres e homens, são cruciais para a comunidade. É óbvio. Cada indivíduo possui conhecimento valioso para a comunidade humano-natureza. Então, assim, não tem qualquer coisa que fuja disso, da participação igualitária, é bomba, é encrenca, é prejuízo para toda a sociedade planetária, não só humana, para toda a sociedade planetária. E eu estava pensando muito, viu, sem querer politizar demasiada coisa, mas hoje eu estava meditando um pouquinho nessa apresentação e pensando, por exemplo, como hoje o movimento político de extrema direita, como diminui visivelmente, na minha humilde opinião, tá, o papel da mulher na sociedade. Coloca a mulher como aquela que fica ali, tem que ficar no lar, a mulher que talvez nem precise votar. Tem gente que pensa isso, tá? Nos Estados Unidos e no Brasil. Movimento que acha que não, mulher não deve votar, a mulher deve seguir o agregado familiar, ou seja, seguir o voto do chefe de família. Ou seja, vejam só, eu não morro de amores pela esquerda, que tem um monte de problemas, tem, mas a esquerda não tem o que a direita nos apresenta hoje, sabe? Que é essa desvalorização da mulher, essa colocação da mulher no patamar super inferior, e junto da mulher, todo o pacote, né? Todos os demais irmãos, natureza, todos os seres vivos. Então, assim, minhas amigas, de onde que surgiram, então, os obstáculos a essa igualdade, essa cooperação recíproca, essa igualdade de direitos, igualdade geral? De onde veio isso? Assim, a Joana vai no ponto, tá? Joana de Ângeles, eu acho que ela vai num ponto chave sobre a origem disso. Ela diz que a herança multimilenária que está esculpida no inconsciente coletivo, o machismo, a Joana está falando, tá? O machismo remonta à tradição mosaica, Velho Testamento, tradição judaica, a respeito da criação, quando apresenta a figura antropomórfica do Criador na condição de um pai instável. E assim, para quem já leu o Velho Testamento, e recentemente eu fiz isso, eu não sei por que eu fiz isso comigo, mas eu fiz, vai perceber como esse pai instável é machista, é guerreiro, é sanguinário, é ciumento, é materialista, é estrategista, é sexista. É um pai instável, assim, daquelas instabilidades que remetem à psiquiatria, para tratar do ponto de vista psiquiátrico. Então a Joana fala que a origem para essa dificuldade dos direitos iguais vem de longe, vem, por exemplo, da Bíblia, Velho Testamento. E, gente, puxa vida, é verdade, sabe?
Me parece que é verdade. E dá para acrescentar aqui também o Islã. O islamismo também tem o seu viés bastante complicado em relação à mulher. E o cristianismo, não o cristianismo de Jesus, as ideias básicas, mas do que veio depois, do catolicismo, o protestantismo, onde a mulher não tem espaço nem para ser sacerdotisa. É uma outra religião que pode, eu acho que o anglicanismo pode, se não me engano, mas assim, é quase nada a participação da mulher. E assim, uma outra senhora muito simpática e inteligente chamada Ariel Salé, essa senhora que está na imagem, ela é uma ecofeminista também, ela faz uma crítica, por isso que é legal, viu? E aí Kardec acerta na mosca. Não, acertar na mosca é ruim, né? Coitada da mosca. Kardec acerta no alvo, quando ele fala que a gente tem que ser críticos, analisar o que chega para a gente e criticar, sem medo. Essa ecofeminista, Ariel Salé, numa obra chamada Mais Profundamente que a Ecologia Profunda, a Conexão Ecofeminista, ela critica a ecologia profunda. Por quê? Porque a ecologia profunda foca quase todos os problemas exclusivamente no antropocentrismo, que é o ser humano no centro de tudo. O ser humano como um todo. E falha, segundo ela, em reconhecer uma opressão que ainda é mais dura e mais antiga, mais específica, não é o antropocentrismo. Ela fecha no homem. E isso ela se chama andropocentrismo. É o patriarcado, é o macho alfa, é o homem, é o ser mais violento, é o ser mais agressivo. Claro, não são todos assim, né? Pelo amor de Krishna. Mas é colocando o homem como uma fonte de opressão ainda mais dura e ainda mais antiga do que possivelmente até o próprio Velho Testamento. Percebem? Então ela faz uma crítica da ecologia profunda. Um abraço aqui apertadíssimo. Nosso amigo Vendrúsculo está na área aí. Bem-vindo, meu amigo. Que bom, hein? Mais uma presença masculina aqui num tema muito importante hoje, viu, Vendrúsculo? Nós estamos explorando aqui as relações entre exploração da mulher, da natureza e dos animais, que é muito parecida na sua estrutura. Então vamos lá. E essa senhora tem razão, tá? Eu concordo com ela. Eu concordo. Eu acho que o antropocentrismo é um problema, mas hoje o homem está mais no centro. Lembrem, um exemplo, a última reunião de cúpula entre Estados Unidos e China. Não sei se você se lembra daquela sala imensa, né, em Pequim, uma mesa de um lado gigante, outra mesa do outro lado gigante, só homens negociando de um lado e de outro. É um exemplozinho só, tá? Se pegar então os países árabes, então nem se fala, não se vê praticamente mulheres, enfim. É um dos exemplos do tal do andropocentrismo. Outra coisa que eu até não falei nos outros encontros da Amave Brasil, quanta coisa hoje nesse sentido do andropocentrismo, não é? O tal do Red Pill, não sei se estão ligados àquela bobagem do resgate do homem. Nós precisamos resgatar os direitos do homem, a força do homem, porque nós estamos perdidos frente ao avanço das mulheres no mundo. Vejam só, então precisamos reunir os homens para mostrar que nós somos muito homens. E pelo amor de Buda, né? Pelo amor de Buda. Então, exemplos como esse tem vários, tá? Tem vários. Então, olha só, a Joana aqui e a ecologia profunda, principalmente a crítica dessa senhora, Ariel Salé, se conectam. Figura antropomórfica de Deus, o Deus do Velho Testamento, que eu não tenho medo nenhum, vergonha nenhuma de dizer que o Deus do Velho Testamento é com D minúsculo, e o antropocentrismo da Ariel Salé, que coloca a figura do homem, do pai instável, no centro de tudo. E olha só, gente, machismo, sexismo e a exploração da natureza. Há um verdadeiro mantra, sabe? Um condicionamento mental social que está espalhado por todas as narrativas que a gente imagina. E depois nós vamos ver também na narrativa da carne, do consumo de carne e o objeto, a mulher objeto. Por exemplo, pegando aí a onda da Odisseia, né?
para quem não sei se todas já viram o filme, a mitologia grega e tal, pegando a onda da mitologia, na mitologia tem essa narrativa do machismo, do sexismo e da exploração da natureza. Aparece inúmeras vezes. Não dá para falar todas porque o tempo é curto. Eu nem marquei meu tempo aqui. O tempo é curto, mas na mitologia grega, pega o caso de Ártemis, que é uma das deusas do Olimpo. Ártemis tem sempre uma história de subjugação feminina e, em cima disso, dá para fazer uma interpretação, digamos, ecofeminista, tá? A deusa Ártemis, ela foi quase violentada por Zeus. Zeus é o deus supremo da mitologia grega, né? É como se fosse Deus, é como se fosse Júpiter dos romanos, por aí. Quase violentada por Zeus, é modelada, então, transformada em uma deusa que antes era livre, transformada numa deusa casta e virginal. E aquela história do... eu não vou lembrar agora, como é que é? A Carol vai lembrar e vai me ajudar, que muito se falou no Brasil, eu sou do lar, sou uma coisa assim que surgiu nas campanhas políticas brasileiras, né, em relação às mulheres, o movimento que surgiu de mulheres dizendo que não, eu sou casta, sou do lar e obedeço meu marido. Uma coisa assim, entenda que eu não lembro qual é a expressão, mas é isso que... E tem outros vários exemplos na mitologia, tá? Vários exemplos. Olha aqui o exemplo de Perséfone, uma deusa que foi raptada por Hades, que é o deus dos infernos, do submundo, com o consentimento do pai da Perséfone, que é Zeus. Ou seja, mais uma história que é um exemplo de poder familiar onde a mulher é uma moeda de troca. É uma moeda de troca entre figuras masculinas. Minhas amigas, isso de moeda de troca entre figuras masculinas serve para a natureza. Serve para a exploração da natureza, serve para a exploração dos animais. É moeda de troca na mão deles, moeda de troca na mão do sistema, que é machista, que é masculino, que é red pill total. Mas assim, por outro lado, felizmente, tem muitos exemplos de matriarcado. E foi muito legal ter pesquisado isso para apresentar aqui. Eu trago um exemplo, tá aí a senhora da foto. Ela é uma representante de povos originários de Palau. Palau é esse arquipélago que fica, essa foto pequenininha aqui, né, mas linda, de um arquipélago no Pacífico. E lá ela comanda um povo originário, o povo... Cadê aqui? O nome dela é Kayangel Unjureng Takao. É um nome difícil de pronunciar. E o povo dela, que é o povo Takao, é um povo assim, gerenciado, conduzido pelo matriarcado. O Palau, essa região, esse arquipélago, é uma sociedade matrilineal, é matriarcal, onde títulos tradicionais e autoridade são passadas de mãe para filha. É o caminho feminino. É sempre através da mãe. E ela foi entrevistada para uma revista aqui muito interessante. Eu peguei só um trechinho aqui da entrevista, onde ela compartilhou a visão de vida dela, perspectiva de vida do matriarcado nesse país, nesse Palau, que é um país. Então, olha só, ela dizendo aqui, não é? Eu lembro a todos, especialmente a juventude, de quão sagradas são as leis que nos mantêm seguros e salvos. Por exemplo, nós não queimamos matéria orgânica, especialmente a matéria que vem do mar, aquelas algas, sabe, que às vezes tomam conta da areia, porque é isso que faz o solo das ilhas férteis. Nós também não cortamos árvores porque a floresta ela oferece uma fortaleza que mantém a ilha defendida de tempestades. E a gente sabe como isso está acontecendo hoje em dia, né? Tempestades fortes. Ela dizendo, a minha comunidade confia em mim para tomar decisões ambientais, porque eu sou a guardiã das leis sagradas. Gente, isso é de arrepiar. Eu não sei vocês, tá?
mas isso para mim faz um sentido gigantesco. Um sentido gigantesco. Chegou a Caroline aí, bem-vinda, Carol, chegando de Viana do Castelo. Será que entrou? Deixa eu ver aqui. Agora sim. Bem-vinda, Carol, boa noite. Então, estamos aqui falando, Carol, da exploração, das conexões entre exploração da natureza, dos animais e da mulher. E falando como nós, homens, temos uma culpa gigantesca nisso, uma pegada gigantesca. Então, recomendo imensamente que vejam a gravação até aqui para não perder a introdução, que a gente vai subir já amanhã, se Deus quiser, para o nosso canal no YouTube. E assim, essa matriarca aqui da Ilha de Palau, ela diz, bom, primeiro, vocês perceberam, né? A comunidade confia nela, como ela, a chefe da comunidade daquele povo originário, para tomar decisões ambientais, porque ela é a guardiã das leis sagradas da natureza. Olha que legal que ela fala. Muitas coisas eu não consigo explicar. Ela intui. Eu apenas acredito. E isso, a intuição, é algo que se fala muito na ecosofia. A intuição é menos a razão que tem nos levado por caminhos bem tortuosos, não é? A razão manipulada, e mais a intuição, principalmente a intuição que vem da natureza. E, pelo que eu entendi da entrevista, essa comunidade trabalha assim, sabe? Trabalha na base da intuição. Então, assim, ela diz que às vezes é melhor deixar a fé e a intuição guiar as nossas decisões. Tudo que nós sabemos, tudo que nós sabemos, o que é bom e o que é mal. Nós podemos saber tudo o que é bom e o que é mal. Nós escolhemos acreditar em algo que seja diferente do que é bom por dois motivos: por cobiça e por ignorância. E ela disse no final, só um trechinho da entrevista que eu copiei, que ela tem testemunhado várias tempestades durante a vida dela como resultado de violações das leis sagradas da natureza por aqueles que são ignorantes. Ou, devo dizer, diz ela, não é? Desrespeitosos com a natureza. Gente, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui, olha, é muito poderoso. Carla, diga aí. Digam vocês, mulheres. Eu, homem, me senti assim, arrepiado. Não só com isso, com outras coisas que nós vamos ver mais adiante. Fala aí, Carlinha. De fato, é de arrepiar mesmo, e a gente pode observar esse matriarcado também no candomblé, né? Nos terreiros, né? Isso são pequenas nações, entre aspas, né? Onde realmente as mães de santo, né? Eu não sei direito os termos, embora me fascine esse universo, onde são elas as responsáveis, né, por manter os terreiros em pé, né? Elas são as grandes Yalorixás, né, se eu não me engano que elas chamam, é uma forma, né? Só que elas não estão sozinhas nem espiritualmente, nem fisicamente, porque tem também homens. Isso. Né? Então, a coisa é o conjunto, né? Elas não trabalham só cercadas por mulheres, né? Mas são elas que são, como essa de Palau, são elas que são a cabeça, né? Vamos dizer assim, né? Que estão à frente, que tomam as facadas, que tomam os tiros, que, né? Os incêndios e tudo, porque, né? Como as bruxas que foram caçadas, né? É sempre quem está muito, a mulher, o ser humano, na verdade, que está muito perto da natureza, ele tem um outro jeito de viver, né? E as mulheres, a gente tem uma força que vem junto com a natureza. Isso é inadmissível, exatamente por causa do Antigo Testamento, por causa do poder da igreja, por causa blá, blá, blá. Né? Nossa, eu estou fascinada pelo assunto. Fantástico, né? E bem lembrado, viu, Carla? Candomblé. Tanto preconceito sobre candomblé, umbanda e outras ramificações que eu conheço nada, né? Mas eles têm uma relação muito interessante com a natureza também, não é?
com as águas, cascatas e tal, com as ervas, não é? É isso aí, fantástico. E tem muito exemplo assim, tá? Muito exemplo assim. Que mais? Então, assim, com base no que essa simpática senhora aqui de Palau nos diz e nos orienta, não é preciso ver a alma por trás de tudo e por trás de todos. E olha a Joana de novo batendo no Velho Testamento. Eu tenho que assinar embaixo com ela, né? Em decorrência do Velho Testamento, prolongar-se-á nas diversas religiões do Oriente e do Ocidente, e aí, por isso que eu falei, né? O islamismo, o catolicismo e outras, todas as ramificações, algumas ramificações também do catolicismo, a condição de inferioridade feminina, quando seus profetas, todos do sexo masculino, vedaram-lhe o direito a participar das celebrações, chegando mesmo ao absurdo de declarar que ela não possuía alma. Mulher não possuía alma. Olha o que a Joana termina dizendo, tendo-se em vista que mesmo os animais são portadores dessa essência. E eu lembro, eu tentei um rápido mergulho no mundo do Islã, sabe? Eu li a biografia de Maomé e ainda não tive a coragem de ler o Alcorão, porque eu, sei lá, eu estou achando que vai ser muito parecido com o Velho Testamento, mas enfim, um dia eu vou fazer isso por dever de estudo. E olha só, a biografia de Maomé diz que lá no início, uma das esposas dele, porque podia, né? Tinha um papel muito forte no movimento, sabe? De dar opinião, de influir e tal. Mas parece que isso se perdeu com o tempo, né? É o homem distorcendo ao longo do tempo muitos e muitos legados. Mas percebam como a Joana bate firme de novo no Velho Testamento e fala da questão da alma. E aí, para os espíritas, né? Quem aqui não se lembra do artigo de Kardec na Revista Espírita, cujo título é As Mulheres Têm Alma? Isso está na Revista Espírita de janeiro de 1866, porque naquela época ainda tinha gente que pensava que não, que mulher não tinha alma. Então Kardec fez um artigo bonitaço lá para, puxa vida, mostrar que a Terra é redonda, não é? Mostrar que óbvio, mostrar o óbvio, né, em relação à alma das mulheres. E tem também, para não dizer que não há polêmica, né, um outro artigo, por isso que é interessante ver sempre a alma por trás de tudo. Um outro artigo na Revista Espírita que fala de frenologia espiritualista e espírita, a perfectibilidade da raça negra. Esse artigo deu muito o que falar. Porque o que é frenologia? É o estudo do caráter, vamos dizer assim, tá bem resumido, das características de uma pessoa com base na forma do rosto. E Kardec, assim, é o contexto da época, tá, gente? Na época havia essa distorção. Kardec fez um artigo bastante controverso nesse sentido. Enfim, é tudo para a gente perceber como é preciso estudar sempre tudo com profundidade e fazer a crítica positiva, não é? A crítica profunda. Do lado da ecologia profunda, a nossa ecofeminista fala que a ecologia profunda percebe a presença da espiritualidade, da alma, na natureza. E ela busca isso em várias filosofias, no budismo, no taoísmo, nos povos originários, cuja a gente falou agora, falamos de Palau. Então, nós podemos dizer que a ecologia profunda aborda o valor espiritual, inclusive, e o fato de que todos os seres vivos têm um princípio espiritual, inclusive os inanimados. Como fala o shintoísmo japonês, que é uma filosofia, uma religião muito bonita, muito interessante, onde as pessoas rendem graças, oram, fazem rituais para os seres inanimados também na natureza. E obtêm graças, sabe? E pagam promessas por isso. Mas é para vocês verem vocês verem como a presença de um espírito, de uma alma, permeia tudo, né? Permeia tudo. E não é só o espiritismo que fala isso, nossa, muita gente que fala. E aí, imaturidade. Nós falamos de maturidade lá no início, não é? As duas obras falaram. Imaturidade é sinônimo de objetificação. No momento que nós transformamos um ser vivo, que tem alma, que tem espírito, que tem direito à vida, que tem 1001 direitos,
assim como tem os seus deveres, óbvio, mas transformamos esse ser em um objeto, opa, aí perverteu tudo. Perverteu toda a programação que existe para nossa evolução no planeta. Olha só o que a Joana fala, tá? Obrigada à obediência, a mulher, sem direito à eleição da própria felicidade, tornou-se objeto de troca por pais arbitrários que lhe estabeleciam destino, considerando-se necessário oferecer-se um dote a quem a desejasse, de forma que se transformasse em mercadoria transferida de um para outro proprietário. Objetificação da mulher. E aí tem uma foto ali embaixo com joias, com dinheiro, com doces, que fazem parte de uma mesa de um casamento, um ritual de casamento. Ainda hoje isso existe, não é? A questão dos dotes, dos casamentos arranjados, da transferência de valores. Já que se viu um sacramento, uma união, não é? Que deveria ser sagrada como casamento, haver o envolvimento de dinheiro, enfim, bens materiais, não faz muito sentido, não é? Não sei, a mim não faz. Ainda existe, e ainda é a objetificação, e é a mulher no centro, e a mulher e outras tantas minorias, no centro dessa objetificação. A ecologia profunda denuncia o esgotamento desse mundinho natureza-objeto. Por isso essa imagem, essa foto aí, logo abaixo, produzida por inteligência artificial, que mostra uma floresta muito bonita, com os troncos das árvores com códigos de barra, objetos. A ecologia profunda denuncia isso. Não são objetos, não deveriam ser. E a ecologia profunda propõe, então, a identificação com todos os seres, a superação de todo preconceito e objetificação, e aí podemos falar sexismo, machismo, feminismo, especismo, a exploração da natureza como um todo, sem freios, sem limite ético, social, ecológico. E assim, ela fala ainda que a crise ecológica é a maior vítima do preconceito humano contra a natureza. E aí, minhas amigas, tem um conceito muito interessante chamado referente ausente. Esse conceito, nós vamos falar dele aqui logo após falar da Joana e da ecologia profunda. Mas salvem, porque esse conceito é algo que muitos homens não conhecem, muitas mulheres não fazem ideia, e se fizessem, talvez mudassem de ideia, de comportamentos, de atitudes em relação a muita coisa. Principalmente em relação à exploração da mulher propriamente dita, e da natureza, e dos animais, de tudo, exploração de tudo que existe nesse planeta. Quer ver? Vamos chegar nele. A Joana fala que a rebelião sexual foi o estopim que produziu grande impacto social em relação às mulheres insatisfeitas e infelizes, graças aos impositivos da ignorância e da perversidade, demonstrando quanto a mulher era objeto, ainda é, do erotismo e das aberrações masculinas. Objeto. Objeto. Salvem essa palavra. A ecologia profunda fala de uma maneira muito bonita e que conecta-se com a Joana, que a Terra é o habitat de todos. O lar humano, por sua vez, é onde a família, mulheres e crianças passam grande parte do tempo. Ou, normalmente, passam. Ambos os lares foram invadidos por vários agentes químicos, vários invasores. Agentes químicos, agentes éticos, agentes materiais e imateriais. É uma invasão por todos os lados. Os ecologistas lutam por um planeta saudável. As feministas lutam por um lar seguro também. Um refúgio, não um local de exposição silenciosa ao adoecimento. Estamos aqui, então, falando, minhas amigas, da defesa de dois lares. Um em menor escala, o lar humano, aonde ainda se explora imensamente a mulher, e numa escala maior, o lar planetário. E essas explorações de um e de outro têm tudo a ver uma coisa com a outra. São explorações muito similares, muito, muito parecidas. E não seriam tão parecidas se nós compreendêssemos esse conceito do referente ausente
que está nessa obra aqui, que eu recomendo muito. Olha, todos deveriam conhecer pelo menos os princípios dessa obra, sabe? Chama Política Sexual da Carne, de Carol Adams, e o subtítulo: A relação entre o carnivorismo e a dominação masculina. Minhas amigas e meu amigo Vendrúsculo. Isso tem uma relação, uma coisa com a outra, imensa, gigantesca, gigantesca, e que hoje em dia poucos conhecem essa relação e, por desconhecer, por ignorar, seguem funcionando, vivendo no piloto automático e seguem indiretamente, às vezes involuntariamente, fazendo com que o sistema siga funcionando com essa lógica, sabe? Vamos lá, vamos tentar entender juntos. E assim, interpelem, tá? As relações entre mulher, natureza, animais e a ética, ou a falta de ética, tem tudo a ver com o referente ausente. O que é isso? Vamos pegar o exemplo dos animais. Com os animais, ocorre quando são transformados em carne, em bandeja. Então, o que acontece? Desaparece o ser vivo com emoções, com inteligência, com espírito. Desaparece esse ser vivo dos nossos olhos, ou seja, ele é um referente que agora está ausente, e ele fica presente apenas na forma de um objeto. Ele agora é uma bandeja de comida. Esse é o referente ausente. Quando nós compramos uma bandeja de carne no supermercado, ou qualquer produto de origem animal, o ser que deu origem e que tem todos os direitos à vida, como qualquer um de nós, está ausente. Ele não está ali. Não está ali naquele ambiente do supermercado. Minhas amigas, com as mulheres acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Ocorre quando são mercantilizadas, traficadas, objetificadas, inferiorizadas em relação ao homem. Quando se vê uma mulher, vamos lá, como é que eu posso exemplificar isso? Quando se vê uma mulher exposta num comercial de roupa, de perfume, de uma maneira extremamente sensual, toda curvilínea e tal, é um objeto. Ali estamos vendo um objeto. Claro, tem uma relação comercial ali por trás, né? Enfim, mas ali há um objeto. E, por favor, me puxem as orelhas. Eu sou homem, tá? Eu posso estar errando muito aqui. Mas ali é um objeto. Ali é um objeto. O referente está ausente. Um ser vivo, uma mulher que tem um espírito e que tem uma jornada, enfim, tem uma mente, tem uma alma, ela não está ali. O que está ali naquele anúncio é o corpo, é o objeto, é a imagem. O referente está ausente. Percebe o que eu quero dizer? Isso é muito, muito importante. Eu não posso errar a mão, eu tenho que comunicar isso de maneira que seja compreensível. Existe um referente ou milhões de referentes ausentes. Né, Carla? Diga aí, me ajuda, se eu não estou falando bobagem. Fala aí. Não, está certíssimo. Só para trazer um tema que aqui na Alemanha agora está bem... Então, está se falando, deveria estar se falando, inclusive, mais, é que aqui na Alemanha é proibido barriga de aluguel, né? Não pode. Mas o ex-ministro da Saúde, que é um canalha, assim, é a palavra melhorzinha que eu acho para defini-lo, ele é casado, ele é homossexual, não tem problema nenhum, né? Mas ele acaba de alugar uma barriga. Né, para trazer um filho para ele, né? Não por questões enfim, eu não vou entrar no mérito, mas não é por questões de agora eu preciso ser pai, porque não, tudo faz parte de um plano dele meio louco, assim, enfim. Mas o que me chama atenção, né, realmente a objetificação do corpo, né, da mulher. Poxa vida, ela vai correr risco, ela vai gerar uma vida, né? E ela vai receber o dinheiro e vai se embora para casa, acabou, morreu Neves, né? E isso, assim, eu vou ser bem sincero, não consigo entender muito bem, né? Isso, para minha cabeça, realmente ela se coloca nesse papel, né? De oferecer, né, o corpo como um objeto meramente para gerar
né? Mas também, por outro lado, um dos motivos pelos quais o capitalismo, no começo, pregava, né, que as mulheres deveriam ficar em casa, né, cuidar da casa. Na verdade, balela, elas deveriam ficar em casa para gerar força de trabalho para o capitalismo. Quer dizer, o corpo da mulher também era objetificado, né? Porque ela não deveria ir para as fábricas, né, ou para a frente de trabalho. Não, ela tinha que ficar em casa, cuidar de si, para poder gerar mão de obra. Né? Então, quer dizer, a nossa luta feminista ela não começou ontem. Não. Né? Pelo contrário, e essa dissociação com a natureza, ela realmente ela acelera, né? Ela solidifica esse tipo de comportamento. Não só dos homens, né? Isso é que é o pior. Né? Porque tem muita mulher que também não entende. É verdade. Né? Que a gente queimou sutiã. Tem muita mulher que não aceita, que não quer, que não, né? Tudo bem, tem, né, a sua livre opção de continuar sendo o que for, mas não precisa atrapalhar, né? Que foi o que a Rosalba falou, livre-arbítrio. Né? Exatamente, exatamente. Poxa, e como tem, né? Como tem mulheres também nesse sentido. Livre-arbítrio, eu fico pensando assim, um pouco complicado, porque ela faria de graça? Ela alugaria a barriga dela de graça? Se ela alugasse de graça, concordo, livre-arbítrio. Cada um faz do seu corpo aquilo que quer, né? Não serve para mim, mas de repente serve para outra pessoa. Mas ela não faria de graça. Eu tenho certeza que ela não faria de graça. Pois. Né? Porque uma coisa é você ter uma criança e doar, né? Porque, né, seu coração é tão bom que você vai passar todos os riscos, você e a criança, e no final você pega e fala assim, olha, se eu quer ser pai, toma aqui o neném. Né? Mas se ele não pagar, ele também não vai ver a criança. Sim. Né? Então, é o meu único questionamento, que a pessoa é livre para fazer com o corpo que quer. Né? Isso é óbvio. Quanta coisa para pensar aqui, Carla. Minhas amigas, meu Deus. Eu fico pensando naquelas imagens dos arquivos daquele predador sexual, o Epstein. Meninas muito pequenininhas numa espécie de concurso de beleza, sabe? E ali uma bancada com um júri ali, tomando nota, analisando e tal, não sei o quê. Ali tá também uma situação que eu acho que vai ao encontro do que a Carol Adams fala aqui, né? Do referente ausente. Ufa, é complicado, né? É um mundinho complicado. E, né, Carla, eu lembro da dirigente da alternativa para a Alemanha, a AfD, de extrema-direita, que é homossexual, né? Ela é casada ela tem uma esposa. Tá bem. É casada com uma mulher negra e outro dia ela disse em algum programa, não, minha esposa não é negra. Além de ser estrangeira, nada contra, absolutamente, porque eu também sou, além dela ser estrangeira, ela é negra. Nossa. E a esposa, né, no caso, a política, disse que não, a minha esposa não é negra. Incrível, né? Eu nunca vi tempos assim nos quais a hipocrisia foi tão descarada. Né? Nossa, ninguém tem vergonha mais não, de nada. Não. Tá claro, né? As máscaras estão caindo, tá muito claro. Tá muito claro. Fala, minha amiga Ana Paula, diga. É muito rápido. Deixa eu de dizer, todos os nossos discursos. Desculpa, mil perdões. Só para não perder o timing da Adriana, complicado o nosso julgamento. Nem sabemos quem aceita gerar bebês. Pode ter desespero econômico, aceita se pôr em qualquer situação. É verdade, Adriana. É verdade. Tem a questão social, né? Da desigualdade social, econômica. É verdade, Adriana. Certíssimo. Fala, minha amiga, desculpa te interromper. E por outro lado, e no seguimento do que diz a Adriana e do que disse a Carla, nós concluímos sempre que aqui estamos a falar do poder do dinheiro, o poder material, o poder materialista, conquistado seja pela força humana, porque o homem fisicamente é mais forte, seja pela imposição do dinheiro, que é uma outra força que manipula o mundo, todo o resto dos valores se esvai. O homem perde de vista, e nós bem vemos num grupo ambientalista, ponto final, nós bem vemos o quanto se perde de vista a fonte da vida. Qualquer fonte de vida, ela é, entre aspas, comprada, literalmente.
porque como dizia a Carla, e bem, provavelmente uma barriga de aluguer sem dinheiro a mulher não se prestaria, não sabemos lá nós, seja por que motivo for, como diz a Adriana, até por muito desespero, e francamente eu penso que seja mais esse até o caso, mas depois pessoas que aceitam fortunas, como foi a barriga de aluguer do Ronaldo. O Ronaldo tem um filho em que houve essa questão. Portanto, aliás, eu nem sabia o que isso fosse, sou sincera, na altura que houve essa polémica. Nós temos mesmo que sempre concluir que é o dinheiro, o materialismo, já que estamos num grupo espiritualista, em geral, para além de espíritas, não estamos aqui a pôr rótulos, mas percebe-se o poder a que o ser humano está subjugado ainda. É o valor maior, portanto, grupos como o nosso, que falam de ideais e que tentam consciencializar-se, eu não sei se são maioria ou minoria, mas há muitos, não é? E há uma luta muito grande que acompanha, e é transversal também, ao direito das mulheres, dos animais, da natureza. E esta grande abertura atual, ela não está a acontecer por acaso, e as grandes rupturas, as grandes agressões, tudo isto, não é? Que se enquadra naquilo que nós falamos como regeneração, e outras filosofias já entendiam como a grande mudança, etc. Eu penso que está tudo mesmo muito encadeado, e a mulher e os animais e a natureza, elas precisam e continuam a precisar, e os homens, inclusive também, mas pronto, os elos mais fracos, eles existem. E temos que continuar com muita presença e muita calma, não é? Mas e com muito conhecimento. É interessante que eu estava a pensar que a educação, como dizia Mandela e outros, é realmente algo muito importante e que fez com que a mulher adquirisse trunfos muito poderosos, não é? A educação, a formação, a consciencialização, a abertura para todos os problemas sociais e o querer participar e solucionar os problemas sociais, que aliás em certos matriarcados só era conseguido mesmo pela matriarca, e não foi há muitos anos que tive um exemplo disso, muito concreto, e muito rapidamente, porque o Roberto tem que continuar, já o tempo é muito, muito estreitinho, mas a matriarca demorou muitas horas a aceitar uma ajuda que estava em questão, ou aceitar ou não uma ajuda material para ser colocada água nas barracas. Eu dou muitas vezes este exemplo, nas palhotas, porque isto passa-se no Senegal, e foi um senegalês que propôs isso, só que trabalhava na Europa, era médico e tinha bastante dinheiro. Conclusão, elas não aceitaram. Foi o Conselho Matriarcal que decidiu algo de muito sábio, porque o ir à fonte representava para elas, e por isso é que não foi aprovado, o momento em que se reuniam para saber o que se passava com um velhinho, com uma pessoa que estivesse doente, uma criança que precisasse de ajuda. Portanto, aquele sentido comunitário que as mulheres sempre preservaram, não é? E que lhes deu também essa força nos matriarcados. Perdem-se, mais uma vez, no mundo materialista, o mundo que destrói a nossa natureza, no mundo que está a impor-se da forma que nós sabemos. Isto é o meu modesto raciocínio. Muito obrigado. Genial, como diriam os espanhóis, porque eu trouxe a palavra que eu tinha que trazer aqui, sabe? Transversalidade. Atravessa. Um problema atravessa o outro, dialoga com o outro. É isso aí. Transversalidade. Os problemas são transversais. É isso aí, Ana Paula. Obrigado. É por aí. E compreender isso como um grande problema sistêmico é fundamental. Como a Ana Paula falou, para que nós tenhamos o conhecimento do que estamos lidando. Que grande parte da humanidade sequer tem isso, não é? E aí, minhas amigas, olha só. Eu tive uma resistência imensa, eu ainda não consegui mostrar a imagem, então eu vou trazer só a descrição de algo que mostra muito bem isso que estamos a falar aqui. A mulher objeto e o animal objeto. Na obra aqui mencionada, A Política Sexual da Carne, tem ali um capítulo que fala um trecho de uma revista chamada Playboy. Playboy é algo como o Playboy do criador de porcos. Boar, se não me engano, é algo como javali, algo como um suíno, se não me engano em inglês, é algo assim. Então há um pequeno artigo, nem dá para chamar assim, nessa Playboy,
que é citada na obra da Carol Adams, onde tem uma imagem. E aí a descrição é: um ser sexual saudável posa ao lado do seu coquetel. Usa apenas a peça debaixo do biquíni e deleita-se numa ampla poltrona com a cabeça repousada sedutoramente sobre um forro de renda e tal. A bebida com uma fatia de limão à espera na mesa, os seus olhos estão entreabertos, uma expressão que irradia uma sensação de prazer, de relaxamento, de sedução. A fórmula está completa. O que é isso? Não é uma mulher que está ali, nessa imagem. A minha vontade, pouco cristã, é desganar o editor de uma revista assim, sabe? Pouco cristão. Mas eu vou deixar meu lado umbralino de lado, tá? Não é uma mulher que está ali. É uma porca. É uma porca. É uma porca estilizada. E o nome da porca se chama Ursula Andress. Para quem é da minha idade, aí vai se lembrar de uma atriz chamada Ursula Andrews, né? Ela foi 007, né? Aquelas Bond Girls, né? A mulher era realmente linda. E aí fizeram um trocadilho nessa revista Playboy, chamando Ursula Andress. Rem, do inglês, é presunto. Percebem a conexão machista entre carne, mulher-objeto, exploração dos animais, exploração da natureza, erotização feminina, o feminino vendido como um produto a ser consumido pelos homens, nessa edição da revista Playboy, que eu não tive a coragem de mostrar a imagem, não tenho, fiz a descrição da imagem, mas eu não tenho coragem de exibir. Para vocês terem uma ideia da conexão entre um problema e outro, existe, ela é profunda. E assim, um resumo resumidíssimo, com perdão da redundância, entre algumas informações, alguns tópicos da obra da Carol Adams. Por exemplo, mecanismo de opressão, tá? É a ausência do referente, o referente ausente. Exploração dos animais. O animal vivo é tornado ausente. A linguagem, a alma, o espírito se transforma em carne, porco ou hambúrguer. Opressão das mulheres. A mulher é fragmentada em partes do corpo, sendo sua integridade e a sua subjetividade postas de lado. Então, assim, da obra da Carol tem uma citação. Por trás de cada refeição de carne há uma ausência, a morte do animal, cujo lugar a carne ocupa. A função do referente ausente é manter nossa, entre aspas, carne separada de qualquer ideia de que ela ou ele já foi um animal. Manter o mu ou bé, como ela quer dizer aqui, longe da carne. Manter algo de ser visto como tendo sido alguém. Manter longe esse algo que foi alguém, né? Objetificação e fragmentação. Exploração dos animais. O animal é reduzido a um produto, julgado por peso e cortes. A violência do abate é velada pela linguagem. Opressão das mulheres. A mulher é tratada como um objeto sexual, um pedaço de carne. Os corpos femininos são fragmentados pela mídia, pelo marketing, pela indústria. Então, ela fala no livro, através dessa fragmentação, o objeto é separado do seu significado real, profundo. A fragmentação reitera o seu aniquilamento como sujeito de importância em si mesmo. E o sistema faz isso, ele aniquila o sujeito, aniquila a mulher, aniquila as minorias, aniquila os palestinos, aniquilam os sudaneses, aniquilam os animais, aniquilam as reservas hídricas, aniquilam a atmosfera como um sujeito objeto, um mero produto a nos servir. Como dizem os portugueses, estão a perceber a gravidade da conexão entre uma coisa e outra? Tá clara. E aí vai, ela tem várias outras coisas. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui, quanto falta, porque eu também não quero massacrá-las, né? Deixa eu ver quantos slides faltam. Tem que acelerar. Rapidinho. Ela fala da masculinidade, da virilidade,
Comer carne é visto como um ato viril, associado à força e dominação. A opressão das mulheres. A mulher é o outro, entre aspas, a ser dominado para afirmar a masculinidade. A linguagem como instrumento de poder. Vejam só, minhas amigas, e meu amigo, né, que está aí. A linguagem distancia o consumidor da realidade do abate. Carne ao invés de cadáver. Na opressão das mulheres, a linguagem é utilizada para naturalizar a submissão e a violência contra a mulher. Ao invés de pedaço de carne, fêmea. Percebem? É muito sério isso, é seríssimo, seríssimo. E por aí vai, por isso que essa obra é altamente recomendada. Ela é simples, ela é muito, a linguagem é muito acessível. Ela ainda fala aqui, ó, Ana Paula, como tu falaste, da transversalidade das opressões, o silenciamento que nós humanos, e muitos homens e mulheres, como falou a Carla também, não é? Infelizmente, muitas mulheres também silenciam e desumanizam o próprio gênero feminino, não é? E a saída para isso? Joana de Ângeles nos ajuda, não é? Ama, portanto, tudo e todos. Exercita-te no amor à natureza, que esplende em sol, água, ar, árvore, frutos, flores, animais e homens. Joana fala homens, e aqui vamos corrigir a Joana, vamos complementar. Animais, homens e mulheres, né? Ela também fala, não, em outra obra, também os seres humanos devem sacrificar-se com amor e compaixão em benefício de todas as outras vidas, todas, contribuindo então para que tudo expresse o seu valor intrínseco, que todos têm, a sua individualidade, não é? E assim, uma sugestão de leitura, minhas amigas, outra, né, que eu ofereço a vocês, é esse livro aqui de Daniela Rosendo, Sensível ao Cuidado, uma perspectiva ética ecofeminista. Ela é uma ecofeminista animalista, ela já participou com a gente em lives no Move, é uma cabeça, uma sabedoria privilegiadíssima. Ela diz que a opressão das mulheres e dos animais está ligada ao modelo patriarcal de sociedade. Ela vai adiante nessa ideia. E vamos fazer, então, rapidamente uma reflexão sobre tudo que perdura por muito tempo. A Joana diz que ainda vão perdurar no psiquismo feminino a rejeição, a punição, o desprezo, que, esperamos nós, né, novas conquistas morais irão eliminando, de forma que no futuro o respeito recíproco aos direitos de ambos os sexos seja a tônica da sociedade. Do lado da ecologia profunda, já que estamos a falar de algo que perdura, quanto perdurarão os efeitos no psiquismo da natureza e dos animais, tudo que nós fazemos contra eles? É uma pergunta que eu reflito, eu medito sobre isso muito, muito. Eu tenho uma opinião que, assim, nós estamos plantando, por exemplo, ao gerar tanta violência contra os animais, nós estamos semeando transtornos psicológicos que vão estourar quando esses animais migrarem para a fase humana, que vão estourar lá na frente. Estamos semeando isso agora. Efeitos que vão perdurar ao longo do tempo. E assim, temos heroínas? Temos heroínas. Muitas heroínas. A Joana fala de algumas aqui. O anseio da busca dos mesmos direitos sempre repontou através da história. Quando muitas mulheres conseguiram, através da maternidade, da beleza, da astúcia, da inteligência, da santidade, conseguiram seus espaços. E ela fala, inclusive, da sedução sexual, Joana falando, tá? E ela cita alguns exemplos. Dalila, eu não lembro muito da história bíblica, mas Dalila eu acho que foi a mulher de Sansão, não é? Teve alguma história envolvendo sedução que eu não me lembro bem, tá? Ela cita Dalila, cita a rainha de Sabá, Cleópatra, Maria de Nazaré, Teodósia, Teodora, que eu não tive tempo de mergulhar muito na biografia delas, Santa Teresa de Ávila, ela cita, uma citação interessante, e as pioneiras nas ciências, filosofia, nas artes, nas religiões, e por aí vai. Na obra Ecologia Profunda também, eles citam, e muito, as heroínas, não é? E do ponto de vista ecológico e animalista. Na obra é citada, por exemplo, Raquel Carson, que escreveu aquela obra inspiradora da ecologia profunda chamada Primavera Silenciosa, que alertou para a destruição ambiental
pelos fertilizantes, pelos químicos usados na agricultura. A Dolores Lachapelle, que a gente mencionou várias vezes, que eu estou terminando de ler o livro dela, que é maravilhoso, A Sabedoria da Terra. Ele tem a versão gratuita em inglês na internet. Quem quiser, me cobre, tá? Também Joanna Macy, uma ecofilósofa budista, e por aí vai. E a gente cita outras aqui, outras heroínas, não é? Greta Thunberg, a Jane Goodall, aquela que estudou profundamente os primatas. Que mais que tem aqui? A Anna Kingsford, que foi no século XIX, se não me engano, uma defensora dos direitos animais numa Sorbonne, em Paris, super machista, violentamente machista. Ela conseguiu entrar na Sorbonne, fez o seu doutorado, foi uma voz contra os testes em animais vivos, vivissecção, sabe, que faziam. Ela foi uma voz assim corajosa nesse ponto. E por aí vai. Tem outros exemplos aqui de mulheres, tá? E tem milhões de outros. Sônia Felipe, uma filósofa brasileira, assim, fantástica. Conheçam as obras dela. Quem quiser me cobra lá no grupo do WhatsApp que eu passo. Que mais? Francesca Albanese, que faz o que faz, denuncia a violência do Estado israelita aí mundo afora. E essa outra senhora aqui, muito simpática, que está abraçando um galo, Helena Tova, ela é a dirigente daquele santuário de resgate de animais que eu já mencionei aqui algumas vezes na Espanha, a Fundación El Hogar, que faz um trabalho, olha, puxa vida, de uma abnegação assim gigantesca. Então, heroína é o que não falta. Né, Ana Paula? Diga aí. Ela levantou a mão. Muito rápido, muito rápido. Joana, só para fazer uma referência, Teresa d'Ávila é reformadora da Igreja. Ela enfrentou o Papa em 1515. Bem lembrado. Eu não fixo datas, mas é 1515. Fiquei deslumbrada com a história dela. O facto dela ser a reformadora da Igreja tem a ver com a falta de humildade que já existia na altura entre as carmelitas, que estavam a ter uma vida social muito alegre e divertida. E ela começou a ver que toda a corrupção estava já, a nível de princípios espirituais, já estava a dilagar. Só que ela enfrenta, claro que com São Juan de la Cruz, que a ajuda, mas é ela que funda as ordens carmelitas dos homens, com Juan de la Cruz. Mas é ela que vai fazer a fundação desses conventos todos. Portanto, em 1515, só penso como é que é possível, em 1500 e qualquer coisa, uma mulher ter tido também ela passou muito tempo, não é, em clausura, aqueles 28 anos fizeram dela um portento espiritual, não duvido, quer dizer, aquela senhora devia ter uma aura fora do comum, não é? Depois, um outro exemplo que me veio à ideia, Madame Curie. Madame Curie não teria sido sequer aceita na Sorbonne se não tivesse tido o apoio do Pierre Curie. Exato. Quem ler a história dela, escrita pela Eva, pela filha, é impressionante o machismo que ela teve que enfrentar, e mesmo depois sozinha, quando obteve o Prémio Nobel sozinha. Ela continuou a lutar contra os machos alfa que estavam à volta, mesmo a nível de ambiente científico. Tenho dito, Roberto. Gigante, Marie Curie. Eu li uma biografia bem pequenininha, está aqui em casa, bem pequenininha. Aliás, tem que ler uma maior, com mais detalhes. Ela foi gigantesca, ela ganhou 2 prêmios Nobel, o que para uma... Olha, mas sim, tem 4 Nobel na família. 4 na família. Os 2 dos pais, uma da Irene e uma da Eva Curie, pronto, mas a Eva Curie por pacifismo. A Eva Curie é filha e é dos livros que eu mais recomendo sobre a história da Madame Curie, porque tem toda a parte familiar, de infância, troca de cartas entre ela, amigos e Pierre Curie. Portanto, é uma obra tão humana que eu vou-te dizer, foi o único livro que eu li 2 vezes e me apetece ler a terceira. O outro foi Renúncia, que tem a ver com Teresa d'Ávila, mas enfim, Madame Curie por Eva Curie é mesmo bonito. É da coleção 2 Mundos. Eu posso te emprestar, Roberto. Opa, eu quero sim, e coloca no grupo lá, para nós, o livro. Se possível, coloca lá que vale a pena. E Santa Teresa de Ávila escreveu, eu não lembro se o nome é esse, Os 7 Castelos da Alma. É algo assim, tá? Eu não sei, é algo por aí, que é um livro também profundo, tem outro nome, sim. É o Livro da Vida. Ela tem
tem esses 7, ou 7 ou 9, já não sei, níveis de meditação que, enfim, são, genial. São extraordinários. Extraordinário. Bom, não tem almoço grátis, não é? A natureza não pode continuar fornecendo bens e serviços gratuitos para homens ávidos por lucro, o preço é muito alto, e para as feministas a reciprocidade e a cooperação substituem os serviços domésticos, entre aspas, gratuitos, trabalho não remunerado da mulher. O dualismo entre esferas pública e privada deve ser rompido. Homens e mulheres devem atuar juntos no cuidado da casa, aqui, e da casa planetária, ou seja, do lar doméstico e do lar da mãe terra, dos filhos, do trabalho produtivo, das relações. É o ponto de vista da Carolyn Merchant. E uma síntese final, gente. Então, Joana, ecologia profunda e ecofeminismo. Joana, a raiz dos conflitos é um resumão, tá? Está na imaturidade psicológica e na projeção de medos no outro. A ecologia profunda diz que a raiz da crise está no antropocentrismo e na visão de dominação da natureza, e nós acrescentamos que dentro do antropocentrismo tem o andropocentrismo, que é o homem ser, é o masculino dominando. E o ecofeminismo, a raiz da opressão está no patriarcado. A Joana fala que machismo e prepotência são heranças culturais milenares. A ecologia profunda fala que a visão de dominação da natureza é, concordando com a Joana, uma herança da tradição judaico-cristã e cartesiana. Ela coloca também Descartes na jogada. E o ecofeminismo, as religiões patriarcais e a ciência ocidental, Freud, etc., naturalizaram a submissão feminina. Joana, a solução é a parceria, a cooperação e respeito à liberdade do outro. Ecologia profunda, a solução é a identificação com todos os seres e a superação do ego individual. Isso é muito bonito. Sair do ego individual para o self ecológico. Eu achei genial essa expressão da Carolyn Merchant na obra. Self ecológico. E o ecofeminismo, a solução é a igualdade real, o fim dos papéis fixos de gênero e a cooperação entre homens e mulheres. E para encerrar, gente, mais exemplos aí para a gente se arrepiar aqui. Diga aí, Ana Paula, antes que eu encerre. Levantou a mão? Desculpa, deixei isto ligado, mas de facto agora é só um ponto de reflexão, um pontinho rápido. Se nós virmos a cooperação que existe entre macho e fêmea, entre todos os animais, vamos perceber como eles cumprem muito mais perfeitamente as funções para as quais vieram ao mundo, em geral, mesmo na procriação. A colaboração que existe entre macho e fêmea, nas aves é uma coisa extraordinária, nos peixes, estou a pensar até no cavalo marinho, até no facto de eles conseguirem ser macho-mãe, coisa que nós estamos muito longe ainda de conseguir. Portanto, temos que aqui redimensionar que nós somos espíritos evoluídos, mas com com este livro da natureza tão importante para aprender. Para folhear, para aprender urgentemente, né? E eu pedalando por aí, eu lembro das cegonhas, viu, Ana Paula? Minhas amigas, as cegonhas. Eu pedalando, eu observo muito, paro e observo. É o casal, ele trabalha junto, ele sai para buscar alimento junto, para alimentar a ninhada, constrói aqueles ninhos geniais, que eu não sei como é que eles conseguem construir ninhos em cima de postes de transmissão de energia, em lugares assim absurdamente difíceis. Eles têm a engenharia para fazer isso e fazem tudo em igualdade de condições. Não tem contra-cheque mais alto para o cegonho e contra-cheque mais baixo para a cegonha. Não tem. Então, ainda tem o contrário. Entre as aves é o macho que tem que ser bonito, que tem que se expor, que tem que conquistar. Isso, é mesmo o oposto do que a raça humana neste momento está a fazer, não é? O pavão é um exemplo. Então, minhas amigas, para encerrar, 2 exemplos fantásticos, de novo, de matriarcado. Esse aqui vem da Indonésia, é a comunidade da Minangkabau. Ali tem uma foto das matriarcas, muito bonitas, né? Aquelas roupas ali, achei muito bonito. E exemplo da arquitetura deles abaixo. Essa foto da direita é uma sinagoga. Sim, porque acreditem, é uma derivação, eles têm um pouco do islamismo numa sociedade matriarcal.
Olha isso. Olha isso. Me explodiu a cabeça isso. Como é que é? A herança e a linhagem são transmitidas pela linha materna e conferem então à mulher, que nem Palau, um papel crucial na estrutura familiar e comunitária. Essa abordagem singular não só define as questões familiares, mas também economia, política e espiritualidade. É com elas. É com elas. As terras ancestrais e as propriedades comunitárias pertencem às mulheres. Elas controlam tudo isso, essas propriedades, e supervisionam a educação e o bem-estar das gerações futuras. É com ela. É com elas. Gente, não existe ser perfeito, não existe anjo, espírito puro. Óbvio que algum problema ou outro deve ter ali, não é? Mas o exemplo, a estrutura, é fantástica. É fantástica e nos ensina imensamente, imensamente, algum caminho diferente para esse nosso machismo alfa desgraçado dos tempos de hoje. E uma outra comunidade, essa aqui é do nordeste da Índia, chamada Khasi. Mesmo esquema. Olha que bonita as vestimentas, que bonitas, né? Aqui uma espécie de procissão da comunidade Khasi. Essa comunidade, não sei se vocês já ouviram falar, são eles que fazem essas pontes. Isso aqui que vocês estão vendo na imagem é uma ponte feita com galhos. Eles vão, sabe, conduzindo os galhos das árvores até que um abrace o outro e transforme numa ponte. Árvore de um lado do rio, árvore do outro, se transformando numa ponte. E eles usam para o transporte. Aquilo é uma árvore, não é uma ponte construída. São árvores que foram trabalhadas por essa comunidade Khasi para transporte. Genial. E olha só, nós que batemos na tecla de uma dieta à base de plantas, as mulheres, administram a produção de cerca de 300 plantas comestíveis, sabe? É uma comunidade pequena no nordeste da Índia, tem cerca de 400 membros. Eu não consegui perceber se existem outras como essa espalhadas pela Índia. E assim, uma das integrantes, chamada Merisha Nongrum, então resumiu aqui como é que manda lá. As mulheres se reúnem no conselho local, que é uma plataforma onde elas expressam seus pontos de vista e tratam dos recursos comunitários. Cabe a elas, então, encarar os problemas imediatos, como perda. Olha como elas administram a agricultura. Eu achei muito bonito isso. Perda de variedades locais, elas estão sempre preservando isso. E elas administram também a questão do emprego, falta de oportunidades de trabalho na agricultura ou na agroecologia, podemos dizer. E elas também trabalham a questão do avanço das monoculturas, que é um problemão, é um grande problema. Para o futuro, essa liderança aqui, a Nongrum, espera iniciar um banco de sementes para, assim, ampliar o mercado agrícola, proteger essa biodiversidade vegetal e levar a agroecologia às escolas da Índia para que todos aprendam mais sobre a sabedoria dessa comunidade, desse povo originário, sobre os direitos que os camponeses têm, não é? E todos possam viver numa conexão com a natureza muito diferente daquela que nós, patriarcas, conduzimos nesse mundo de meu Deus. Então, assim, fantástico, né, minhas amigas? Tem exemplos que não acabam mais nesse sentido, não é? Para nos mostrar caminhos diferentes. Já falei demais, um homem falando demais é absurdo. Passo a bola para vocês, encerrando aqui a apresentação. Fiquem à vontade. Meu amigo Vrendúsculo, que bom te ver aí, ver todos vocês. E passo a palavra para vocês, para um toque final para a gente, antes de nos despedirmos. E obrigado, né, por tudo. E puxem minhas orelhas se eu falei bobagem nas conexões. Posso só uma coisinha, aliás, duas que são rápidas, uma diz respeito ao nosso grupo, ao Amado, mas a primeira está aqui, não sai. Eu fiquei muito impressionada com a história de Joana de Cusa, que há 2000 e muitos, não é? Defende Jesus contra o poder instaurado, porque ela era mulher de um grande
senador romano, salvo erro, uma figura do género, não é? Que vai acabar na miséria, que mantém a sua resiliência e a sua fé, ao ponto de ter o filho condenado no rogo, preso, e lhe propõem salvar-se e salvar o filho, renegando Jesus, e ela não o faz. Joana de Cruz é para mim um exemplo mais do que emocionante, tocante, pronto, toca profundamente a minha alma. Não me perguntes porquê, porque eram tempos de uma resistência tão grande que uma mulher ter o arrojo de poder ter essas atitudes era complicado, não é? Sendo uma mulher casada, que depois acaba por ser, pronto, ela acaba por ser renegada na sociedade, etc. Vai fazer trabalhos humilérrimos, acaba muito pobre, acaba condenada na sua fé imperturbável. Queria pedir-te um conselho, e é perante o grupo é o AMAV, não é? Mas eu inscrevi-me para aquela história do acampamento do Barroso em nome do AMAV, Roberto. Por favor. Ok? Com aquilo que possa vir de informação, depois mandas-me 3 ou 4 tópicos que sejam para eu esclarecer, para eu fazer pergunta concreta, porque eles já estão, e eu percebi, já estão lá mais de 1000 pessoas, já não têm, eles já esgotaram há muito tempo. Não tem espaço, Foi né? um sucesso total. Absoluto. Nossa, estamos bem representados, vai lá, estamos contigo. Sim, e depois sabes que a Procuradora, já agora uma parte, aqui na Defesa Ambiental, a Provedora de Justiça da Comissão Europeia, chama-se Teresa Anjinho, não sei se têm conhecimento, ela confrontou a Comunidade Europeia com esta história da mineração e de todas as gralhas e omissões que o processo tem, e isso vai ser muito importante, não é? Concomitantemente com uma ordem de Portugal, com um decreto-lei português que atribuiu às câmaras municipais o estatuto para declarar utilidade pública. Esta pode ser mais súbula. Neste momento, isto pode ser interpretado como uma faca de 2 gumes, porque o presidente da Câmara lá é a favor das minas. Portanto, mas declarar utilidade pública vai ser difícil com todos os danos que aquilo acarreta. Portanto, se calhar as coisas estão numa boa caminhada. Mas depois quero, e se alguém tiver, não sei, mas alguma pergunta concreta que possa ajudar-nos e ajudá-los, eu agradeço mesmo. Conta com a gente. Bem? Obrigada. Muito bom, nos representa lá. Fala aí, minha amiga Carla. Só uma informação rápida, esse tema feminismo, ele me interessa sobremaneira, mas enfim, no Recife, há vários anos atrás, o feminicídio no Brasil é absurdo, né? É uma coisa assim, e no Nordeste e em Recife a coisa é bem pior do que a gente possa imaginar. E foi feito um levantamento de que os machos alfa, eles, na verdade, quando a mulher se separa ou dá indícios de que quer ir embora, que não quer mais a relação, eles matam primeiro o animal de estimação, como um aviso, assim, a próxima é você. Né? E eles fizeram esse levantamento de várias mulheres assassinadas, em que os animais de estimação foram primeiramente assassinados, como uma espécie de aviso, e posteriormente o assassinato delas próprias, né? Então, nada mais objeto, né? Na minha opinião, assim, né? O tanto distante que a gente ainda está, né? Mais um exemplo. Muito triste. Era só isso, e muita gratidão, porque muito bom, o tema é importante. O tema é importante, né? A gente tem que falar disso. Obrigado de coração. Muito obrigada, Roberto. Tema muito interessante. Obrigado, Mané. Que bom que está aí. Que seja útil, não é? Vamos dizer. Exatamente, que seja útil. Obrigada. A Caroline Blum dizendo. E boa noite a todos. Pô, para ti também. E volte sempre, né? Ok. Obrigada e boa noite a todos também. Milena, querida. A Caroline dizendo que amei o tema de hoje, depois vou assistir nisso. Isso aí. Ela precisa sair. Boa noite. É isso aí. Tamo junto, gente. Tamo junto. Né? A missão é longa, mas nós somos insistentes. Obrigado de coração, viu? Um abraço forte em cada um de vocês e até a próxima.
Até a próxima, obrigada. Obrigado. Tchau, muita gratidão.